Oi, tudo bom com vocês? Hoje vamos continuar o incrível capítulo O Triunfo da Cruz de René Girard no livro Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago. Estamos caminhando aqui para o final, né, desse livro incrível. E para retomar um pouco o que eu falei no vídeo passado, eu vou reler aqui o último parágrafo que eu tinha, onde eu parei, né? Que foi: pregando Cristo na cruz, as potências acreditavam estar fazendo o que fazem habitualmente ao desencadear o mecanismo vitimário, afastar uma ameaça de revelação, sem desconfiar de que no final das contas elas faziam exatamente o contrário, trabalhando para seu próprio aniquilamento, de alguma forma pregando a si próprias na cruz, de cujo poder revelador elas não suspeitavam. Então aqui ele fala, né, do paradoxo de que no episódio da paixão, quando as potências acreditavam, né, que elas estavam desencadeando o mecanismo vitimário, matando uma pessoa culpada pela crise, né, no final elas estavam fazendo o contrário, trabalhando para seu próprio aniquilamento, de alguma forma pregando a si próprias na cruz. Ou seja, como o episódio da paixão ele é muito revelador do ciclo vitimário, né, é onde o Filho de Deus se voluntaria a revelar esse ciclo mimético, né? Então ali as potências achavam que estavam expulsando alguém e contornando uma crise, mas na verdade elas estavam pregando a si próprias na cruz, né? Ou seja, sofrendo ali uma revelação de que aquilo era errado, né? Privando o mecanismo vitimário das trevas que devem envolvê-lo para que ele governe todas as coisas. A cruz transtorna o mundo. Sua luz priva Satanás de seu principal poder, o de expulsar Satanás. Então aqui ele fala desse poder da revelação, né, da crucificação, no episódio da paixão de Cristo, que é revelar o ciclo mimético, né, que é revelar a inconsciência dos perseguidores e a inocência da vítima. Então, assim, né, a luz, né, da cruz, ou seja, a iluminação, a revelação sobre como isso funciona, né, faz com que Satanás não possa mais expulsar Satanás, ou seja, Satanás não possa mais ficar trabalhando nesse mecanismo de sacrifício em que ele cria uma hostilidade, uma vítima é sacrificada e depois essa paz retorna, criando um sentimento de que aquilo era mesmo o correto a ser feito, né? Que é isso que significa ele expulsar Satanás, né? Ele expulsar o ciclo mimético através de uma morte injusta, né? Então a cruz revela esse mecanismo, né? Quando esse sol negro for todo iluminado pela cruz, ele não poderá mais limitar sua capacidade de destruição. Satanás destruirá seu reino e destruirá a si próprio. Compreender isso é compreender por que Paulo vê na cruz a fonte de todo saber sobre o mundo e sobre os homens, assim como sobre Deus. Quando Paulo afirma nada querer conhecer fora do Cristo crucificado, ele não está fazendo anti-intelectualismo, né? A gente já passou esse momento, né? Eu só estou retomando porque é uma discussão bem cabulosa, né? Assim, bem profunda. Então, assim, Paulo, quando ele fala, né, que ele não quer conhecer nada fora do Cristo crucificado, né, ele mostra essa importância de entender como é que o mecanismo vitimário funciona para a gente poder evitar esses conflitos com os modelos, evitar perseguir pessoas e evitar participar de uma multidão que se organiza, né, para dirigir sua violência contra uma vítima inocente. Então, aqui o Girard está falando, né, que quando ele fala isso, que ele não quer conhecer nada fora do Cristo crucificado, não é uma questão de não ser intelectual, de não querer estudar mais nada, né? O Girard fala que Paulo acredita literalmente que não existe saber superior ao do Cristo crucificado. E isso, né, isso é uma experiência muito particular de quem passa pela conversão. A gente aqui não está querendo dizer que quem não é cristão é menor, né? Até porque isso seria anticristão. Mas agora a gente vai falar sobre o que é você descobrir
como o ciclo mimético funciona, sendo que você é cristão também e quer seguir a doutrina cristã, né? A doutrina, seja católica, evangélica, né? Seja qualquer denominação dentro do texto bíblico, né? De seguir o texto bíblico. A gente tem o quê? Quando você entende, né, como é que isso funciona, você é como se fosse um óculos, né? Assim, acho que é uma metáfora meio simplória. Mas então imagina assim, né? Você tava sem o óculos para ver o mundo, né? Para entender a sua vida, o mundo, como os relacionamentos humanos funcionam, como as sociedades cresceram, né? E se desenvolveram. Você tava sem esse óculos da teoria mimética, você tava sem. Aí você botou. Quando você coloca esse óculos, você começa a enxergar, né? Pelo menos falando de mim, né? Que os seus desconfortos, seja em relação aos outros, seja em relação a você, eles giram em torno da história do ciclo mimético. Então a gente começa a identificar o nosso pecado, né? E aí a gente entra nessa questão que o principal pecado que a gente está falando aqui é o orgulho. A gente começa a ter uma visão do pecado muito atrelada ao ciclo mimético, né? Muito costurada a isso. Então a gente começa a perceber que, assim, a gente tem desconfortos por causa de inveja, desconfortos por causa de ciúme. Então, esses desconfortos, inveja, ciúme, eles preveem um modelo, né? Eles preveem um outro. Eu tô com inveja de outro. Eu tô com ciúme porque a pessoa que eu gosto tá dando atenção pra um outro, né? Uma triangulação ali. Quando a gente tem vontade de raiva, né? Normalmente a gente tem raiva de um outro, ou de nós mesmos, né? Mas assim, muitas vezes de um outro, ódio de um outro. Quando a gente tem vontade de se vingar, normalmente é de um outro. Quando a gente tem ressentimento, normalmente é contra um outro, uma outra pessoa, né? E quando a gente sofre isso, é um outro que está dirigindo esse sentimento contra a gente. Então, outra pessoa está com ciúme da gente, outra pessoa está com raiva da gente, outra pessoa está com inveja da gente, né? Então, a gente começa a perceber que esses problemas, né, que muitas vezes a gente fala assim, existenciais, é engraçado, né, pensar. Existem problemas existenciais, mas assim, na visão do Gerard, não é individual, é interindividual. Então é tudo entre as pessoas, entre indivíduos, e tudo vai se encaixando, ou muita coisa, né? Vai se encaixando dentro desse modelo, dessa triangulação que ele falou, né? Que é de sujeito, modelo e objeto. E aí, muitas vezes assim, quando a gente sente, né? Pelo menos eu percebo isso, assim, quando eu sinto algum desconforto social, né? Então, assim, um desconforto dentro de uma comunidade, de um grupo, de uma sala de aula, né? De um grupo ali, por exemplo, as pessoas do trânsito, né? Normalmente, né, esses desconfortos, eles vão causando danos, né? Então, essa descompensação das pessoas, né, de todos nós, elas vão causando atritos, elas vão causando danos. E assim, muitas vezes, o conhecimento de como o ciclo mimético funciona, sempre que eu coço a cabeça, acabo ficando... Eles escolhem essa imagem, né? Mas enfim, sempre quando a gente tem um desconforto social, o conhecimento da teoria mimética ajudaria muito a compreensão dessa dinâmica, do que está acontecendo nesse problema dessa pequena comunidade, né? E mais profundamente, né, a revelação da paixão de Cristo, né, desse episódio da paixão de Cristo, traz para nós
ferramentas e recursos para lidar com essas crises, né, com esses problemas. Então, é nesse sentido, né, que Paulo não quer conhecer, eu imagino, né, que o Gerard esteja falando, é nesse sentido que Paulo não quer conhecer, que ele fala assim, né, ele afirma nada querer conhecer fora do Cristo crucificado. Mas assim, não é só que essa é uma teoria forte, que ela é uma teoria muito forte, Gerard é um gênio brilhante e tal, mas não é só uma questão da teoria ser forte, é a questão do quanto a sua vida pode avançar, tanto a sua vida interior, espiritual, quanto a sua vida social, quanto ela pode avançar e quanto você pode descobrir sobre os problemas que você vive, entendendo a teoria, entendendo como é que ela funciona, como é que a gente funciona, né, na verdade, como é que o ser humano funciona dentro dessas triangulações, né, de sujeito, modelo e objeto. Então, o que o Gerard está explicando assim é que não é que Paulo não quer aprender nada além do cristianismo, né, mas é mostrar a centralidade, a importância central disso daqui, né. Então aí o Gerard fala, Paulo acredita literalmente que não existe nada superior ao saber do Cristo crucificado, né. Se entrarmos nessa escola, saberemos tanto mais sobre os homens quanto sobre Deus, do que se nos dirigirmos a qualquer outra fonte de saber. Foi aí que eu falei, né? Nossa, mas eu acho isso meio complicado, que tem outras fontes de saber importantes. Mas aqui, aquele momento... Ai, gente, meu quarto tá cheio de pó, perdão. É aquele momento de você realmente entender no seu coração, na sua alma, no seu espírito, a importância desse estudo, sabe? O sofrimento da cruz é o preço que Jesus aceita pagar para oferecer à humanidade essa representação verdadeira da origem de que ela permanece prisioneira e para privar com o tempo o mecanismo vitimário de sua eficácia, né? Então, assim, quanto mais a gente revelar que os perseguidores não têm consciência do que estão fazendo, né? Eles não sabem o que fazem. E que a vítima é inocente, mas esse mecanismo de culpar alguém que sozinho não é culpado por aquela crise, mas isso se enfraqueceria, né, com o tempo. E de certa forma isso acontece, né? Então a gente tem direitos humanos, né? A gente tem essa defesa dos excluídos já está muito mais presente. Então a gente tem os estudos sobre bullying, a gente tem as defesas das minorias, né? A questão da imigração é muito interessante também, né? Poder pensar sobre a teoria mimética e a questão da imigração, porque isso envolve também rivalidades nacionais, né? Entre países, internacionais, entre países, né? Entre nações. Então, no triunfo de um general violento, a exibição humilhante do vencido é somente uma consequência da vitória, ao passo que aqui ela é a própria vitória, é o desvelamento da origem violenta. Então aqui ele fala assim, né, quando a gente tem aquela questão, o general tal venceu, e aí tem os vencidos ali do lado, né, acorrentados. Aqui não, né, aqui quando Cristo é crucificado, é uma outra qualidade de vitória que a gente está falando, né, da qual a gente está falando aqui. Que é o desvelamento, né, a revelação da origem violenta. Não é por terem sido vencidas que as potências são oferecidas em espetáculo, mas por terem sido oferecidas em espetáculo é que elas são vencidas. Portanto, há uma ironia na metáfora do triunfo militar, e o que a torna saborosa é o fato de que Satanás e suas cortes só respeitam o poder. Eles só pensam em termos de triunfo militar. São então vencidos por uma arma cuja eficácia lhes é inconcebível, por contradizer todas as crenças e todos os seus valores. É a impotência mais radical que triunfa sobre o poder de autoexpulsão satânico. É uma coisa meio forte isso daqui, eu acho que tem que ter uma certa maturidade para entender,
né, esse livro é meio cabuloso, né? E aí, assim, ele é bem complexo. Ele pede, né, um pouco de conhecimento de teologia. Mas, assim, a impotência mais radical é a impotência de Cristo na cruz, né? De que ele está sendo condenado sendo inocente e está lá sendo crucificado. Mas ela triunfa sobre o poder de autoexpulsão satânico, ou seja, ela triunfa porque ela vai anular o efeito, anular de certa forma, questionar, né, o efeito de restabelecimento da ordem social que o assassinato de uma pessoa inocente tinha no mecanismo do bode expiatório, no mecanismo vitimário. Então, assim, vamos pensar, né, na progressão, assim, né? Era uma vez, então tinha lá os tempos dos mitos, onde a multidão violenta falava, ele é o culpado da peste, aí apedrejava a pessoa, matava e tal. Aí depois vai vindo a Bíblia hebraica falando, olha, não é bem assim. E aí vem os evangelhos, né? Porque assim, a Bíblia hebraica, na visão de Rav, vai evocar esse problema, né, de algumas formas. E aí os evangelhos vão denunciar esse problema de forma mais direta. E o episódio da Paixão de Cristo é onde isso vai ficar, é o triunfo da cruz, né? Ou seja, é um lugar no tempo e no espaço da humanidade, como se fosse assim, mais radical de consciência de como nós somos violentos. É quando a gente consegue condenar o próprio Filho de Deus, né? Condenar o próprio Deus, pregar Deus na cruz, né? Então, quando a gente consegue crucificar a melhor pessoa que poderia existir, né, digamos assim, a pessoa mais divina, né, o Filho de Deus, quando a gente consegue fazer isso, fazer uma atrocidade, matar, expulsar, sacrificar a melhor pessoa que poderia existir, né, metaforicamente ou não, depende da sua crença, mas quando a gente consegue fazer isso, isso é uma prova cabal de que a gente é pecador, de que a gente não tem o menor critério para escolher uma vítima, né? E aí, quando o Filho de Deus se sacrifica para revelar essa verdade e salvar a gente dessas trevas, né, de Satanás, ou seja, da gente ficar perseguindo as pessoas, isso é muito radical e isso faz com que esse poder de restabelecimento da ordem, essa suposta paz que vem depois de matar um inocente, perca a sua validade, né? No sentido de que no episódio da Paixão a gente tinha uma minoria que era o quê? Os discípulos de Cristo e algumas mulheres e homens que conviveram com ele, sabiam que ele era maravilhoso, que testemunham isso como um grupo dissidente, que não está envolvido, né, que não mataria essa vítima, né, que não sacrificaria essa vítima inocente. Então aqui a gente já tem uma tensão, a gente já tem uma multidão sinistra e poucos que sabem que aquilo não deve ser feito. Portanto, para se compreender a diferença entre a mitologia e os evangelhos, entre a dissimulação mítica e a revelação cristã, é preciso parar de confundir a representação com a coisa representada. Muitos exegetas imaginam que quando uma coisa é representada num texto, o texto de alguma forma fica submetido à própria representação. Isso é um erro brutal, né? Então, assim, a pessoa pensa assim, só porque um texto representou uma situação problemática, ele é igual àquela situação problemática, ele não tem nenhuma consciência maior do que aquela situação. E a Bíblia tem toda a consciência, é por isso que ela representa, né, esse problema. Então, pensam que os exegetas, né, da Bíblia pensam que esse mecanismo vitimário de que falo sem cessar deve dominar os evangelhos, pois é somente neles que ele está visível e em nenhum outro lugar. Por outro lado, esse mecanismo é considerado ausente na mitologia, por nunca ter sido representado por ela, por não haver qualquer indício explícito de sua presença. Causa surpresa a minha afirmação de que o assassinato coletivo
é essencial para a gênese dos mitos e que, ao contrário, ele nada tem a nos dizer sobre a gênese dos evangelhos. O assassinato coletivo, o mecanismo de vitimário, tem tudo a ver com a gênese dos textos que não o representam e que não podem representar justamente porque repousam realmente sobre ele, porque o mecanismo vitimário é seu princípio gerador. Esses textos são os mitos. Então ele fala o quê? Nos mitos existe uma inconsciência sobre a inocência da vítima, né? Eles acham que tá tudo certo, vão matar essa pessoa que é o culpado mesmo, a ordem vai voltar e a gente repete esse sacrifício até o infinito para conter as nossas crises miméticas, né? Os exegetas são enganados pela tendência de nosso espírito de concluir depressa demais que os textos que descrevem a violência coletiva são textos violentos, cuja violência temos o dever de denunciar. Sob a influência do Nietzscheanismo, nosso espírito tende a funcionar segundo o princípio onde há fumaça, há fogo, tão mistificador quanto possível no caso que nos ocupa. Eles tratam a revelação judaico-cristã como uma espécie de sintoma freudiano ou nietzschiano, no sentido da moral dos escravos. É tosco, né, se a gente pensar assim, a gente não quer falar mal dos nossos irmãozinhos. Mas aqui o Gihai está falando assim sobre a má interpretação dos evangelhos, né? Por exemplo, vem na revelação do mecanismo vitimário o aflorar de um ressentimento social. Nunca questionam se essa revelação por acaso não seria justificável. É ali onde não é representado que o arrebatamento mimético pode desempenhar um papel gerador, justamente pelo fato mesmo de não ser representado. Isso, gente, fica muito mais explícito quando a gente lê a violência e o sagrado, porque aqui ele vai explicar com muita minúcia como é que são esses mitos fundadores das sociedades arcaicas ainda sem estado formalizado. Uma vez que toda a comunidade tenha sucumbido ao contágio, tudo que ela diz é o mimetismo violento que diz por ela. É o mimetismo que diz a culpabilidade da vítima e a inocência dos perseguidores. Não é mais realmente essa comunidade que fala, mas aquele que os evangelhos chamam o acusador, Satanás. Então o que ele está falando, né? Os mitos não têm consciência, né, da inocência da vítima nem da inconsciência perseguidora, e eles acham que os perseguidores são inocentes, que a vítima é culpada. Os exegetas, falsamente científicos, não veem que o judaísmo e o cristianismo são as primeiras representações reveladoras e libertadoras com relação a uma violência que está aí desde sempre, mas que antes da Bíblia permanecia dissimulada na infraestrutura mitológica. Sob a influência de Nietzsche e de Freud, vamos buscar em primeiro lugar, nesses textos cuja referência é sempre negada sem a menor provas, os indícios de um complexo de perseguição que afligiria a tradição judaico-cristã em seu conjunto, ao passo que a mitologia, ao contrário, seria imune a ele. Nossa, César, é interessante isso aqui para o seu trabalho. Então, olha só que interessante, né? Sob a influência de Nietzsche e de Freud, vamos buscar em primeiro lugar, nesses textos cuja referência é sempre negada sem a menor provas, os indícios de um certo, né, complexo de perseguição que afligiria a tradição judaico-cristã. Muito interessante, né? Como se Nietzsche e Freud vissem na tradição judaico-cristã um complexo de perseguição, porque eles não conseguem entender como é que o ciclo mimético funciona. Então os dois acham a mitologia super legal, né? Uou. Ruim é o evangelho que denuncia a violência mimética. A mitologia tá de boa. Assim, com todo respeito, mas, né, a gente precisa rir às vezes. Né? Nesse sentido, né? De, pô, gente, peraí, vocês estão perdendo um negócio fundamental aí que o Gerard descobriu. Então, vou ler de novo para vocês entenderem que eu não estou viajando aqui, né? No que eu estou interpretando.
sob a influência de Nietzsche e Freud, vamos buscar em primeiro lugar, nesses textos, cuja referência é sempre negada sem a menor prova, os indícios de um complexo de perseguição que afligiria a tradição judaico-cristã em seu conjunto, ao passo que a mitologia, ao contrário, seria imune a esse complexo de perseguição. A prova de que tudo isso é absurdo é a soberba, indiferença, o desprezo real que a mitologia demonstra com relação a tudo que sugere uma violência possível dos fortes contra os fracos, das maiorias contra as minorias, dos saudáveis contra os doentes, dos normais contra os anormais, dos autóctones contra os estrangeiros, etc. Então, o que ele fala, né? Não existe na mitologia essa percepção, né? Ixi, já tem gente aqui me passando mensagem, não vou ver agora. Desculpa, gente, celular, né? Dureza. Vamos lá. Então, aí foi muito legal, né? Porque assim, eu estudei uma escritora que ela privilegia muito esse olhar do marginal, né? A Carson McCullers, né? Uma escritora estadunidense, ela tem livros assim que ela fala sobre a perspectiva de uma garota de 12 anos, né? De um surdo-mudo, né? Assim, ela enfoca personagens muito fora da curva, né? Da normose. Então, essa é uma dica, né? Para vocês, que se vocês gostam de escritores que falam sobre marginais, né? Nesse sentido de ser bode expiatório de um grupo social ou potencial bode expiatório de um grupo social, né? Há muitos trabalhos interessantes aqui, muitas leituras que podem ser enriquecidas com o conhecimento da teoria mimética, né? A confiança moderna nos mitos é ainda mais estranha quando lembramos que nossos contemporâneos mostram-se terrivelmente desconfiados em relação à sua própria sociedade. Eles veem por toda parte vítimas dissimuladas, exceto onde elas verdadeiramente estão, nos mitos, que eles nunca consideram com um olhar realmente crítico. Existe, né, gente, existe um ressentimento contra o cristianismo que ele é muito forte, né, e aí, quando você lê o René Girard, como dizer isso sem pecar? Mas você vê a importância, né, dos textos bíblicos. Tem como. Vamos lá. Sempre sob a influência do Nietzscheanismo, os pensadores contemporâneos contraíram o hábito de ver os mitos como textos amáveis, simpáticos, alegres, leves, muito superiores à escritura judaico-cristã, que seria dominada por um interesse legítimo de justiça e de verdade, mas por uma suspeita mórbida. Se adotarmos essa visão, e mais ou menos todo mundo a adota no mundo atual, tomamos como evidente a ausência aparente de violências injustas nos mitos, ou transfiguração estética dessas violências. Então ele fala assim, muitos contemporâneos, né, eles acham que os mitos são amáveis, simpáticos, alegres, muito superiores à escritura judaico-cristã, né? O mito é tão melhor. Só que no mito não tem a percepção de violências injustas, né? Os judaico e os cristãos são, ao contrário, considerados obcecados pelas perseguições, por não manterem com elas uma relação obscura que sugere sua culpabilidade. Para compreender a enormidade do mal-entendido, é preciso transpô-lo para uma história de vítima injustamente condenada, uma história agora tão bem esclarecida que exclui qualquer mal-entendido. Na época em que o capitão Dreyfus, condenado por um crime que não cometera, purgava sua pena do outro lado do mundo, de um lado havia os anti-Dreyfusards, extremamente numerosos e perfeitamente serenos e satisfeitos,
pois tinham sua vítima coletiva e se felicitavam por vê-la justamente castigada. Do outro lado estavam os defensores de Dreyfus, pouco numerosos no início e que durante muito tempo foram considerados traidores evidentes, ou no mínimo descontentes profissionais, verdadeiros obcecados, sempre preocupados em ruminar todo tipo de queixas e de suspeitas que ninguém ao seu redor acreditava terem fundamento. Ou seja, quando esse capitão Dreyfus foi condenado, uma multidão coletiva estava lá, condena mesmo que ele fosse inocente. E um pequeno grupo de defensores de Dreyfus era visto como descontentes profissionais, verdadeiros obcecados, sempre preocupados em ruminar todo tipo de queixas e de suspeitas que ninguém ao seu redor acreditava terem fundamento. Buscava-se na morbidez pessoal ou nos preconceitos políticos a razão do comportamento Dreyfusard. Na verdade, o anti-Dreyfusardismo era um verdadeiro mito, uma acusação falsa universalmente confundida com a verdade, mantida por um contágio mimético, tão amplificado pelo preconceito antissemita que nenhum fato durante anos conseguia abalá-lo. Então, durante anos, o capitão judeu foi considerado culpado, né? Penso que os que celebram a inocência, entre aspas, dos mitos, sua alegria de viver, sua boa saúde, e que opõem tudo isso à suspeita doentia da Bíblia e dos Evangelhos, cometem o mesmo erro que aqueles que ontem optaram pelo anti-Dreyfusardismo. Anti-Dreyfusardismo contra o Dreyfusardismo. Exatamente o que proclama na sua época um escritor chamado Charles Péguy, acho que chama Péguy, faço a menor ideia. Mas assim, fala assim, né? Os que acham que os mitos são fofinhos, né? Os mitos são tão cheios de alegria, e que acham que a Bíblia e os evangelhos estão equivocados, né? Cometem o mesmo erro que aqueles que ontem optaram pelo anti-Dreyfus, né? Então cometem o mesmo erro de condenar o inocente, né? Só porque ele era judeu, só porque ele foi alvo ali de uma multidão inconsciente da sua inocência, né? Uma multidão perseguidora. É exatamente o que proclamava na época um escritor chamado Charles Péguy, não sei, P-E-G-U-Y. Vou falar Charles Péguy. Se os Dreyfusards não tivessem combatido para impor seu ponto de vista, se não tivessem sofrido, pelo menos alguns dentre deles, pela verdade, se não tivessem admitido, como acontece em nossos dias, que o fato mesmo de acreditar numa verdade absoluta é um verdadeiro pecado contra o espírito, Dreyfus nunca teria sido reabilitado e a mentira teria triunfado. Se admirarmos os mitos, que não veem vítimas em parte alguma, e se condenarmos a Bíblia e os Evangelhos, porque, ao contrário, ele as vê por todo lugar, estaremos renovando a ilusão daqueles que na época heróica do caso Dreyfus recusavam considerar a possibilidade de um erro judiciário. Os Dreyfusards fizeram triunfar dificilmente uma verdade tão absoluta, intransigente e dogmática quanto a de José em sua oposição à violência mitológica. Aí, gente, eu vou parar. Então, o que ele tá falando, né? Se você acha que um inocente é culpado, você tá no formato ali mitológico da coisa, né? Que é, os mitos nunca acham que a vítima é inocente. O mecanismo vitimário não é um tema como os outros, simplesmente literário. É um princípio de ilusão que não pode aparecer claramente nos textos que ele governa. Se esse princípio aparecer claramente, enquanto princípio de ilusão, e é exatamente o que acontece na Bíblia e nos Evangelhos, então certamente ele não os domina,
no sentido em que sempre pode dominar os textos em que não aparece. Ou seja, quando você tem uma história que uma pessoa só é culpada por uma crise social e aí depois que ela morre ou é expulsa, tudo volta a ficar muito bem, é porque esse texto não tem consciência do ciclo mimético. Nenhum texto pode esclarecer o arrebatamento mimético sobre o qual ele repousa. Nenhum texto pode repousar sobre o arrebatamento mimético que ele esclarece. Portanto, é preciso evitar confundir a questão da vítima unânime com aquilo de que fala a crítica literária, ou seja, um desses temas ou motivos atribuídos a um escritor quando se constata sua presença em seus escritos, que por outro lado não lhe são atribuídos se a sua ausência for constatada. O erro a esse respeito é fácil de reconhecer, porém ainda mais fácil de ignorar. Ele é ignorado por toda parte. Ninguém suspeita de que, se os mitos não falam nunca de violência arbitrária, talvez porque eles refletem sem saber a virulência de uma perseguição que não vê vítimas em parte alguma, apenas culpados, justamente expulsos. Édipos que sempre realmente cometeram seus parricídios e seus incestos. Os conteúdos míticos são inteiramente determinados por arrebatamentos miméticos, aos quais os mitos são por demais submissos para suspeitar da própria submissão. Nenhum texto pode fazer alusão ao princípio de ilusão que o governa. Né? Então, assim, os mitos não conseguem perceber o ciclo mimético, então eles não vão representar esse ciclo mimético nas histórias, porque eles não enxergam vítimas inocentes, eles enxergam vítimas como culpadas. Ser vítima de uma ilusão é considerá-la verdadeira, sendo, portanto, incapaz de assiná-la enquanto ilusão. Assinalando pela primeira vez a ilusão perseguidora, a Bíblia inicia uma revolução, que através do cristianismo irá pouco a pouco se estender a toda a humanidade, sem ser realmente compreendida por aqueles que procuram tudo menos compreender. Então, se você já tem aquele preconceito, não, os textos bíblicos são fruto de uma instituição que apenas visa te controlar pela culpa, você não vai entender o ciclo mimético. Você já está rivalizando com o texto? Como é que você vai perceber que você tem uma consciência perseguidora? Então vamos lá. Vou retomar isso aqui então. Assinalando pela primeira vez a ilusão perseguidora, a Bíblia inicia uma revolução que, através do cristianismo, irá pouco a pouco se estender a toda a humanidade, sem ser realmente compreendida por aqueles que procuram tudo menos compreender. Penso que este seja o sentido principal de uma das frases capitais dos evangelhos no aspecto epistemológico. Eu te louvo, Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11:25. Ai, que lindo, né? A condição sine qua non para que o mecanismo vitimário domine um texto é que não figure nele enquanto tema explícito, e a recíproca é verdadeira. Um mecanismo vitimário não pode dominar um texto, os evangelhos, no qual figura explicitamente. E aqui é o argumento dele, que é fantástico mesmo. Se os mitos soubessem que a vítima é inocente, eles representariam vítimas inocentes. Mas eles sempre veem a vítima como culpada, então eles representam vítimas como culpadas. Existe aí um paradoxo cujo horror deve ser reconhecido, pois é o horror da paixão. É sempre o indivíduo ou o texto revelador que é considerado responsável pelas violências indesculpáveis que ele revela. É o mensageiro, em suma, como faz a Cleópatra de Shakespeare, que é tido por responsável pelas verdades desagradáveis que ele traz. É próprio aos mitos esconder a violência, é próprio da escritura judaico-cristã revelá-la e sofrer suas consequências.
O princípio de ilusão, que é o mecanismo vitimário, não pode aparecer abertamente sem perder seu poder estruturante. Ele exige a ignorância de perseguidores que não sabem o que fazem. Para funcionar bem, ele exige as trevas de Satanás. Os mitos não têm consciência de sua violência, que fazem passar para o nível transcendental, demonizando, divinizando suas vítimas. São justamente essas violências que se tornam visíveis na Bíblia. As vítimas tornam-se verdadeiras vítimas, não mais culpadas, mas inocentes. Os perseguidores tornam-se verdadeiros perseguidores, não mais inocentes, mas culpados. Não são nossos predecessores que acusamos o tempo todo que são culpados, mas nós é que somos indesculpáveis. Bonito isso, né? Não é a culpa dos antepassados, porque isso continua acontecendo. Um mito é a não representação mentirosa que um arrebatamento mimético e seu mecanismo vitimário dão de si próprios no meio da comunidade que é o seu joguete. O arrebatamento mimético nunca é objetivado, nunca é representado no interior do discurso mítico. Ele é o verdadeiro sujeito desse último, sempre dissimulado. Ele é aquele que os evangelhos chamam Satanás ou o diabo. Se me repito muito, é porque o erro que assinalo é constantemente repetido ao meu redor, desempenhando um papel essencial no paradoxo da cruz. A prova de que é difícil compreender o que acabo de dizer, ou talvez fácil demais, é que o próprio Satanás não o compreendeu. Ou melhor, ele o compreendeu tarde demais para proteger seu reino. Sua falta de rapidez teve sobre a história humana formidáveis consequências. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreve: nenhum dos príncipes do mundo a conheceu, a sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Gente, eu vou parar por aqui, porque aí no próximo texto eu vou retomar isso. Eu vou retomar essa questão do Satanás e da ignorância de Satanás, tá bom? Estamos avançando. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até!